vamos então em frente. conhecer então esta associação, a Abraço. Associação Abraço. E connosco temos então já a Joana Basta. Olá, bom dia, Joana. Muito bom dia, Joana. Bem-vinda. Isto é assim aqui ao logo a nosso frio. Pronto. Seja muito bem-vinda, Joana, aqui ao nosso programa. É. Como é que está? Está tranquila? Sim, está tudo Ok, bem. ótimo. Então, começando por falar da Abraço, gostaríamos que nos explicasse um bocadinho acerca da missão da Abraço, não é? Sei que você já tem mais de 25 anos de existência, já é uma longa estrada, um longo percurso. Quer-nos começar por falar como é que começou esta instituição, o objetivo e a missão que tem, por favor. A associação começou em 1992 com um projeto de voluntariado no Hospital Egas Muniz, portanto na ala de infecciologia. Na altura a infecção ainda estava no seu pico, por assim dizer. No auge, não era? No auge, sim. Já se sabia mais do que nos anos 80, como é óbvio, quando ela surge. Mas ainda havia muitos casos bastante graves e bastante no limite em termos da infecção, e por isso surge a necessidade aqui de conhecer melhor a infecção, de apoiar as pessoas que vivem com ela e de apoiar também aqueles que, apesar de não viverem com a infecção, convivem com pessoas que vivem São com ela, infectadas, portanto os pois. familiares, os amigos, portanto que vivem com esta realidade também constante. Por isso a Estamos a falar de missão infecção de quê? Que ainda não- de VIH, sim, pronto. a infecção Que de nessa VIH-Sida. altura, no início dos anos 90, calculo que tinha uma taxa de mortalidade bastante alta. Bastante elevada, exatamente. Era também pelo tratamento ainda não estar muito desenvolvido, portanto a medicação era violenta ainda muito para o organismo, apesar de ter evitado grande parte da mortalidade nessa altura. Havia muitas pessoas que quando descobriam a infecção já não conseguiam Já era conter. tarde demais. Já era tarde demais, exatamente. E portanto a missão principal da Abraço desde então tem sido apoiar as pessoas infectadas e afetadas pelo VIH-Sida e também conhecer a realidade da infecção em termos de investigação, para poder sempre melhorar e estar a par do que pode ser feito para apoiar estas pessoas e também para controlar a infecção em Portugal. Tem sido esse o principal objetivo. Com o decorrer dos anos e com o controlo mais da infecção, atualmente tenta-se trabalhar mais no sentido de combater o estigma associado à infecção. Portanto, tentando-se controlar mais em termos clínicos, agora é preciso também alertar as pessoas em relação à infecção e ao facto de não acontecer só aos outros, poder acontecer a qualquer um e ter a ver com os comportamentos que as pessoas têm no seu dia-a-dia. Ok, e quando diz controlar a infecção, quer dizer que a infecção está mais baixa, estagnou? Como é que... Sim, recentemente, os últimos dados que temos em Portugal é que em termos de novos diagnósticos, temos 886 novos diagnósticos, portanto, quando há uns anos atrás estava acima dos 1000 novos diagnósticos por ano, portanto, efetivamente estamos a conseguir um decréscimo em termos da infecção. A problemática que ainda temos maior em Portugal é o diagnóstico tardio. Portanto, as pessoas fazem tardiamente o teste, descobrem tardiamente a infecção e, portanto, também começam tardiamente o tratamento, e isso pode fazer com que durante este período em que estão infectadas e não sabem, possam estar a infectar os outros. Portanto, é muito importante as pessoas efetivamente fazerem o teste de uma forma regular, pelo menos uma vez por ano, para efetivamente saberem o seu estado serológico, porque se efetivamente toda a gente souber como é que está em termos da infecção, muito mais facilmente se consegue parar a replicação e a transmissão. E, Joana, como é que a pessoa pode ser infectada pelo vírus? Porque ainda há certas dúvidas, ou há pessoas que estão mal informadas em relação a esse assunto, ou até poderá ter havido alterações ao longo destes tempos, não é? Porque antes considerava-se que era altamente contagioso, e há pessoas que até achavam que se poderiam ser infectadas pelo cuspe, digamos assim, pela saliva. Sim. Quais são as formas que a pessoa pode ser infectada com o HIV? Muito objetivamente, uma das formas é a via sexual,
através do contacto sexual com os fluidos sexuais, é uma das formas de infecção. Temos também a transmissão através do sangue, por partilha de material corta ou perfurante. Sim. Portanto, se as pessoas partilham Seringas, por exemplo, é uma das formas de infecção. E uma das outras formas, e a menos comum, já quase erradicada nos países desenvolvidos, é de mãe para filho, através da gravidez, do parto ou então do aleitamento, mas já está controlado completamente, porque efetivamente, a não ser que a mãe ou a mãe que vai dar à luz não esteja acompanhada num centro hospitalar, faz-se exames constantemente, portanto é muito fácil detectar se a pessoa tem VIH e de estar devidamente medicada para evitar que o filho ou a filha nasça com infecção. Portanto, é perfeitamente razoável de que a pessoa, mesmo que tenha VIH, possa ter filhos sem os contaminar, nascerem perfeitamente saudáveis, sem qualquer contaminação. Exatamente. Temos muitos casos que acompanhamos na associação em que as pessoas foram mães e têm VIH completamente controlado e, portanto, os filhos nasceram perfeitamente saudáveis, já sem a infecção. E se o pai for contaminado e a mãe não? É exatamente a mesma coisa. Sim. Okay. E há a hipótese, por exemplo, nesse caso, o casal, um ser portador do vírus e não infectar o outro? Sim. Isso é que é estranho, não é? São os chamados casais serodiscordantes, em que um tem a infecção e o outro não tem. As pessoas, portanto, aqui não podemos dizer que basta uma relação sexual para passar, mas às vezes é mesmo uma que passa. Portanto, isto depende muito em termos probabilísticos. Pode-se ir lá uma vez e não acontecer nada e podem constantemente ter relações desprotegidas e estar sempre em risco. Mas se a pessoa efetivamente está em tratamento, se está a cumprir com a medicação, acaba por chegar a um estado em que já não transmite a infecção aos outros. Okay. O vírus fica controlado e fica, digamos, com baixo risco. Exatamente. A quantidade no sangue fica tão diminuta que a pessoa, se mantiver o tratamento e se a quantidade for indetectável, por 6 meses ou mais já não corre o risco de transmitir ao outro o vírus. Portanto, mantendo-se em tratamento, sendo responsável com o tratamento, já não corre esse risco. Portanto, nos casais serodiscordantes isso pode acontecer. Uma pessoa estar infectada, mas perfeitamente controlada em termos de infecção, já não correndo o risco de transmitir ao parceiro ou parceira a infecção. E há cura? Não. Há tratamento altamente eficaz neste momento, comparado com os princípios da infecção a todos os níveis. Há pessoas que podem descobrir hoje que estão infectadas e ter uma carga de vírus muito elevada e iniciar tratamento e passado 1, 2 meses já ter a carga indetectável. Tal é a eficácia do tratamento neste momento. E é agressivo esse género de tratamento para o organismo, por exemplo, como a quimioterapia, nós sabemos que tem várias agressões, desde deixar cair o de cabelo, emagrecer, ter fraqueza, enfim, afeta uma quantidade de coisas. Esse tipo de tratamento para o HIV que é praticado atualmente é agressivo para o organismo ou qual é o impacto que causa na altura à pessoa? Atualmente os efeitos secundários da medicação são quase nulos. Há pessoas que os podem sentir, mas é uma minoria. Portanto, não podemos dizer que não há, mas é mesmo uma minoria que pode sentir alguns efeitos secundários com a medicação. Se a medicação efetivamente for ajustada à pessoa, e portanto para isto os hospitais fazem testes de resistência e de tolerância às diversas medicações existentes, se a medicação for ajustada, a pessoa vive normalmente, é só a medicação que tem que tomar diariamente. E tem que tomá-la até morrer. Exatamente, neste momento, sem cura, até ao fim da vida. Para não haver a progressão de alastrar da infecção. Exatamente, para o vírus continuar indetectável e a pessoa poder se manter saudável, porque só com o vírus controlado é que o sistema imunitário consegue estar novamente operacional e conseguir defender o organismo contra outras doenças ou infecções. Mas é como qualquer outra doença crónica. Há outras doenças crónicas para as quais tomamos também medicamentos diariamente. É exatamente a mesma coisa. Porque esse vírus, né, a gente também existe o outro nome, né, que diz
síndrome da imunodeficiência adquirida, é precisamente afeta o sistema imunitário da pessoa. Exatamente. A SIDA já é um estadio da infecção. Portanto, a pessoa, quando tem o vírus, tem o VIH. Se não fizer tratamento, pode chegar ao estadio SIDA. Quer dizer que o vírus está... Tomou conta do sistema imunitário. Tomou conta, exatamente, do nosso organismo e que ou se faz alguma coisa rapidamente para o controlar ou já não há resposta. Pois. Neste momento é reversível. Há pessoas que chegam ao estadio SIDA e conseguem reverter e, portanto, voltar apenas a ter VIH e a situação controlada, mas é preciso mesmo ter muito cuidado. Lá está, se a pessoa souber que está infectada e for responsável pelo seu tratamento, é muito mais fácil ter uma vida saudável e viver bem. Que tipo de comportamentos de risco é que se pode considerar pessoas que poderão ser, ou digamos que quando vocês detectam que há um indivíduo tem SIDA ou tem HIV, vem de que género de comportamentos, quais são os mais usuais encontrar, onde se consegue encontrar, portanto, pessoas que é detectada esse tipo de doença? Atualmente é sobretudo a relação sexual desprotegida. E às vezes troca de parceiros. Exatamente. Constante. Temos pessoas que têm múltiplos parceiros e, portanto, que não usam proteção com nenhum deles. E por vezes nem sabem que estão contaminados. Exatamente, podem não saber que estão eles infectados ou podem não saber que as pessoas com quem estão envolvidas estão infectadas. E ainda temos pessoas que nos dizem que olham para o outro e dizem que não parece ter VIH, quando o VIH não é visível. Não está escrito na testa. Exatamente, é o que nós dizemos. Portanto, o fundamental mesmo é fazer o teste, saber em que estado estamos e, se temos relações ocasionais, proteger sempre. O preservativo está disponível em muitos sítios de forma gratuita, portanto, o dinheiro, neste caso, não deverá ser um problema. Mesmo na Associação Abraço, nós temos sempre disponíveis preservativos e as pessoas podem ir lá buscar sem qualquer problema, e é proteger-se para evitar efetivamente ter que viver com a infecção. Claro. Como é que há a lista de sintomas de quem adquiriu essa doença? Existe alguma forma de conseguir identificar alguns sintomas de que a pessoa está infectada? É assim, há pessoas que manifestam sintomas, outras que não manifestam, portanto isto é muito subjetivo. É mesmo muito subjetivo, e os sintomas são muito parecidos a uma gripe, portanto não é facilmente detectável. E quais são os sintomas, Joana? Normalmente a pessoa sente náuseas, pode ter febre, pode ter vómitos, é tudo muito parecido mesmo com uma gripe, o que faz com que muitas pessoas também às vezes tenham tido um comportamento de risco e liguem, por exemplo, para a associação a descrever os sintomas que leram na internet e a dizer, não, mas eu uns dias depois tive este sintoma e, portanto, estão em pânico. E é preciso também desmistificar aqui um bocadinho, porque efetivamente os sintomas podem corresponder não de todo ao VIH, mas a outra coisa que seja preciso diagnosticar e tratar. E muitas vezes as pessoas, quando têm essa ansiedade com os sintomas, é mais preocupação com o comportamento que tiveram do que propriamente com os sintomas que estão a manifestar. E, portanto, isto é mesmo muito subjetivo. Há pessoas que têm sintomas numa fase inicial, depois o vírus pode ficar adormecido durante vários anos. E por isso é que muitas vezes as pessoas, se não fazem o teste, não descobrem, e só descobrem quando o organismo já entra em falência. E aí, pronto, são feitos exames e descobre-se. E as pessoas, quando têm sintomas e ligam para vocês, depois elas não têm a resistência de ir ao hospital, de ter medo de... Algumas os comportamentos nem foram de elevado risco, mas há pessoas que fazem efetivamente... Ou seja, não dão importância à questão e acham que está tudo bem, e enquanto não se manifesta de uma forma mesmo agressiva. E há outras que vivem muito ansiosas com tudo. Há pessoas que às vezes nos contactam e que tiveram até inclusive a relação protegida.